Vídeo de número 17 da Lei 11.404, que contém normas de execução penal do Estado de Minas Gerais. Falaremos hoje do Ministério Público, artigo 163. Ao Ministério Público, entre outras atribuições de competência, incumbe o que, então? 1. Fiscalizar a execução penal, funcionando no processo executivo e nos incidentes da execução. Nós veremos o que são incidentes da execução ao final desses vídeos, desse assunto. Num vídeo posterior, nós falaremos dos incidentes da execução, do excesso, do desvio, e nós já falamos também na aula teórica da Lei de Execução Penal. Então, é função do Ministério Público fiscalizar toda a execução penal, como está sendo o procedimento da execução da pena do sentenciado, e ele vai funcionar no processo executivo, então, e ainda nos incidentes da execução, excesso, desvio e por aí vai. 2. Requerer a aplicação, a substituição e a revogação da medida de segurança. Pessoal, eu disse e sempre repito, para ficar fácil na hora da prova, Defensor Público e Ministério Público não decidem nada. Quem decide é o juiz, eles requerem. Então, o Ministério Público requer a aplicação, a substituição e a revogação da medida de segurança. Seja qual for a medida de segurança, se for aquela internação em hospital psiquiátrico ou qualquer outra medida de segurança, o Ministério Público vai requerer, então, a aplicação ou a substituição em caso de recuperação daquele sentenciado e por aí vai. 3. Requerer a revogação do sursi e o livramento condicional. Ele vai pedir a revogação da suspensão condicional da pena porque aquele preso cometeu uma falta ou do livramento condicional porque ele descumpriu as condições do livramento. Então, o Ministério Público requer ao juiz essas medidas, além de requerer a conversão da pena e progressão e regressão de regime. Nós observamos que tudo aquilo que nós vimos no juiz de execução, em que ele decide, o Ministério Público vai aqui requerer. Então, a conversão da pena. O Ministério Público observa que aquela pena não é adequada a aquele preso. Então, ele vai requerer a conversão da pena. Bem como a progressão e regressão de regime. Ele requer, o juiz decide, ele requer. 5. Participar da fiscalização da execução das medidas restritivas de direito. Ele participa da fiscalização. Quem é o principal responsável pela fiscalização? É o juiz. O juiz é o principal. Ele vai, como nós vimos, ele vai utilizar, por exemplo, de um servidor lá do juízo para auxiliar nessa fiscalização. Mas o juiz é responsável, incumbe a ele principalmente fiscalizar a execução das medidas restritivas de direito, enquanto o Ministério Público participa dessa fiscalização. 6. Interpor recurso de decisão proferida pelo juiz durante a execução. O juiz aplicou uma pena de 3 anos em regime semiaberto. O Ministério Público, o promotor de justiça, não concordou, ele vai entrar com recurso daquela decisão. Ou outra decisão qualquer, pode ser progressão, regressão. 7. Visitar mensalmente os estabelecimentos penitenciários. Uma vez por mês, o Ministério Público, então, deve visitar os estabelecimentos penitenciários, que faz parte do juízo ali onde ele trabalha. 8. Representar a autoridade competente sobre a má orientação, o rigor excessivo ou o privilégio injustificado na execução penal. Ele vai representar. Olha aqui, no caso da autoridade competente, ele não vai requerer. Ele vai fazer uma representação à autoridade competente sobre a má orientação, o rigor excessivo ou privilégio justificado na execução penal. Imagine que o rigor excessivo, 2 meses, por exemplo, sem banho de sol para uma falta média, ele vai representar a autoridade. Ou sobre o privilégio, porque aquele traficante de alta periculosidade que deveria estar no RDD, foi concedido a ele o benefício
de saída temporária. Então, casos como esses, o Ministério Público deve então representar a autoridade competente. 9. Requerer as providências necessárias para o regular desenvolvimento do processo executivo. Tudo aquilo que ele achar necessário para que o devido andamento no processo executivo da pena, da execução penal, ele vai então requerer as providências que ele achar necessárias, vai requerer ao juiz e o juiz vai acatá-las ou não, vai determiná-las, vai decretá-las ou não. Da Defensoria Pública, pessoal. Quando eu acabar esse vídeo, eu recomendo a vocês dar mais uma lida nas atribuições do juiz, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Agora nós falaremos da Defensoria. Artigo 164. O estabelecimento penitenciário contará com corpo de Defensoria Pública em especialização em Direito Penitenciário e Criminologia. Essas duas disciplinas são fundamentais e indispensáveis no caso do pessoal que vai trabalhar nessa área de Defensoria Pública. Então, o estabelecimento penitenciário vai ter uma dependência, vai ter uma área reservada para a Defensoria Pública e ela vai ter especialização em quê? Direito penitenciário e criminologia. Não é direito previdenciário, não. É penitenciário e criminologia. Eles devem conhecer as leis e os regulamentos que envolvem toda a execução da pena. Artigo 65. Incumbe à Defensoria Pública promover a defesa dos sentenciados carentes. A defesa dos sentenciados carentes nas áreas civil, penal e disciplinar. Nas áreas civil, na área civil, uma pena de multa que ele foi condenado, o defensor público vai defender. Na área penal, o defensor público vai interpor recurso da sua pena, da decisão do juiz e ainda disciplinar aquela aquela punição disciplinar que ele foi acometido dentro da unidade prisional. O corpo da Defensoria Pública que trabalha na unidade prisional também vai defendê-lo disciplinarmente. Do Serviço Social Penitenciário. Ao Serviço Social Penitenciário incumbe, é mais um órgão da execução penal, né? Serviço Social Penitenciário. Incumbe a ele, então, participar da equipe interprofissional do juízo. Como eu falei, o juízo da execução ele é composto de 4 órgãos, a saber, juiz de execução, Ministério Público, Defensor Público e Serviço Social Penitenciário. Esses compõem o juízo da execução. Grave esse em particular, porque na hora da prova pode cair lá Conselho Penitenciário no local de Serviço Social Penitenciário como um componente do juízo da execução, e estará errado. E quais são as funções, as incumbências do Serviço Social Penitenciário? A primeira, participar da equipe interprofissional do juízo, o que eu acabei de falar. 2. Realizar o estudo social do sentenciado, a vida em sociedade, como foi e qual a previsão para o futuro dessa vida social desse sentenciado. 3. Assistir o sursitário, o liberando e o egresso no período de prova. O sursitário, aquele que está no benefício de suspensão condicional da pena. O juiz lhe aplicou uma pena de 3 anos, mas disse a ele: você não vai cumprir a pena, vai ficar no sursi, na suspensão condicional. Você vai cumprir essas condições que eu estou apresentando e você não será preso. Se violar uma dessas condições, você vai para a cadeia. Então o Serviço Social Penitenciário vai atender esse sursitário e também o liberando, aquele que está saindo definitivamente da unidade prisional, liberando, e ainda o egresso. Quem que é o egresso? Todos nós já sabemos que é aquele que saiu definitivamente pelo período de 1 ano e ainda aquele que está em liberdade condicional durante todo o período de prova. O Serviço Social Penitenciário vai assistir essas três espécies: suscitário, liberando e egresso. 4. Orientar e assistir
a família do sentenciado. Orientar e assistir. Observe que ele põe a mão na massa, né? Ele vai assistir, vai atender ali as famílias dos sentenciados. 5. Assessorar o juiz e o promotor de justiça. 6. Integrar o patronato e o conselho da comunidade. Há dois órgãos muito interessantes, que são o patronato e o conselho da comunidade. Esses órgãos agem dentro e fora da unidade prisional. E o serviço social penitenciário está presente tanto no patronato como no conselho da comunidade. É um aspecto interessante que você deve guardar para a prova. O serviço social penitenciário, ele sim vai integrar tanto o patronato como o conselho da comunidade. Patronato e conselho da comunidade. Dando continuidade, nós temos ainda o conselho penitenciário. O conselho penitenciário, o que nós temos a falar sobre ele? Artigo 167. É o órgão consultivo e fiscalizador da execução penal. Olha, órgão consultivo e fiscalizador da execução penal. Consultivo e fiscalizador. Como que a gente vai guardar para a prova? O conselho, palavra conselho, vem de aconselhar. Aconselhar, quem aconselha não põe a mão na massa, ele dá conselhos, então é consultivo e fiscalizador. Ele não é órgão executivo. O Conselho Penitenciário não é órgão executivo. Ele é consultivo e fiscalizador. Está abaixo, ou seja, presta atenção, está abaixo do Conselho de Criminologia, que nós vimos lá. O Conselho Penitenciário é um órgão consultivo e fiscalizador da execução penal. Artigo 168. O Conselho Penitenciário será integrado por membros nomeados pelo governador do Estado e escolhidos entre profissionais, professores nas áreas de direito penal, processual penal e penitenciário e ciências sociais, bem como representantes da comunidade. Quem que nomeia os membros do Conselho Penitenciário? O governador do Estado. Será o governador que vai nomear. E será de quais categorias? Nós vimos lá que no Conselho de Criminologia que eles são nomeados pelos secretários de Estado de Justiça. Aqui é direto pelo governador e escolhido naquelas mesmas áreas. O mandato aqui também dos membros do Conselho Penitenciário terá duração de 4 anos e aqui nomeado pelo governador, lá nomeado pelo secretário de Estado de Justiça. Primeira diferença, mas há outras diferenças. Então, incumbe ao Conselho Penitenciário. Artigo 169. Inciso 1. Emitir parecer sobre livramento condicional, indulto e comutação da pena. Nós observamos que lá no Conselho de Criminologia e Política Criminal, entre as funções era nortear a política criminal do Estado. Aqui não, aqui é mais direto, olha, mais direto com as unidades prisionais. Emitir parecer sobre livramento condicional, indulto e comutação da pena. Então, o indulto que é feito pelo presidente da República, a comutação da pena, em que 2 penas foram somadas, unificadas, livramento condicional, o Conselho Penitenciário vai emitir parecer. Como eu falei, ele é consultivo e fiscalizador. Então ele vai emitir parecer. Ele não vai decidir, ele vai opinar apenas. 2. Visitar regularmente os estabelecimentos penitenciários, em especial os de regime fechado, penitenciária, presídio, cadeia pública e os hospitais de custódia e tratamento penitenciário, para a fiscalização da execução penal e do regime penitenciário. Assim como o juiz, assim como o Ministério Público, o Conselho Penitenciário deve ou deveria visitar regularmente os estabelecimentos penitenciários. Para fins de prova, ele deve. Na prática, isso não acontece. 3. Participar da supervisão do período de prova do liberando e do suscitário, bem como da assistência social no semilivre e no meio livre. Assim como o juiz
e assim como o Ministério Público, o Conselho Penitenciário participa da supervisão de prova do liberando e do suscitário, bem como, primeiro, do liberando e do suscitário, eles participam, bem como ainda da assistência social, no regime semilivre e no meio livre. Então, eles também estão presentes. Semilivre, aqueles que têm o benefício de saída, e o meio livre seria aqueles que cumprem, estão, por exemplo, o egresso. O egresso, ele está no meio livre. Então, participar da supervisão deste pessoal. O Conselho Penitenciário também é uma das funções do Conselho Penitenciário. E um detalhe que eu não mencionei, ele participa ainda da assistência social, daquela assistência direta àquele que está semilivre e no meio livre. 4. É ainda função do Conselho Penitenciário comunicar à autoridade competente as violações das normas de execução penal, recomendando a abertura de inquérito e a interdição de estabelecimento. Olha, o que ele faz? Ele requer a abertura de inquérito. Se cair isso, estará errado, porque ele não requer a abertura de inquérito, ele recomenda. Quem pode requerer é o defensor, é o Ministério Público, ou a Defensoria Pública ou o Ministério Público que vai requerer. Aqui não, ele vai comunicar, ele comunica à autoridade competente sobre violações das normas de execução, por exemplo, tortura, outro exemplo, maus tratos, ou qualquer outra condição que não esteja na norma. E a interdição de estabelecimento, em caso de ele não ter condições de abrigar aquela quantidade de presos ou aqueles presos. Então, ele comunica e recomenda a abertura de inquérito, não requer. Quem requer é a Defensoria Pública e o Ministério Público, e quem decide é o juiz. Da Superintendência e Organização Penitenciária. Artigo 170, então, a Superintendência de Organização Penitenciária Estadual é mais um órgão, né? É órgão integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Justiça. Faz parte da estrutura da Secretaria de Estado da Justiça. Tem por objetivo assegurar a aplicação da LEP, da Lei de Execução Penal, a custódia e a manutenção do sentenciado e do preso provisório, garantindo-lhes o respeito à dignidade inerente à pessoa. Então, é a Superintendência de Organização Penitenciária, ela tem uma função mais executiva, mais de pôr a mão na massa. Por quê? Porque ela tem o objetivo de assegurar a aplicação da Lei de Execução Penal. Na Lei de Execução Penal, lá está todos os procedimentos, o que deve, o que não deve, o que pode e o que não pode na aplicação da pena, seja qual for, seja em que regime for. Então, a Superintendência de Organização Penitenciária ela está mais interessada em pôr a mão na massa, está mais diretamente ali, juntamente com os órgãos, com os estabelecimentos penais, ali nos procedimentos do dia a dia. Por exemplo, ela elabora projetos de construção de novos estabelecimentos penais, de acordo com o crescimento. Então ela é mais direta, ela não está não está mais preocupada com a fiscalização, mas sim com a prática, com o dia a dia. Só que como não dá para falar de todo esse assunto da Superintendência de Organização Penitenciária no final desse vídeo, nós vamos deixar para o próximo. No próximo, nós falaremos sobre a Superintendência de Organização Penitenciária e falaremos dela completa e entraremos ainda em outro assunto. Muito obrigado então e até a próxima.